Olá, sejam bem-vindos para a nossa parte 3 da aula 2, né? Nós vamos falar hoje sobre o módulo de elasticidade do concreto, como é que ele é tratado, como ele é obtido, né? E qual a relevância dele para o projeto estrutural. Então, se a gente pegar um corpo de prova de concreto, né? E submeter ele a tensões de compressão, né? Pego lá, coloco o corpo de prova cilíndrico lá na prensa, aplico a carga e vou medindo as tensões versus as deformações que o corpo de prova vai sofrendo até ele romper. Eu vou ter um diagrama similar a esse aqui que eu estou apresentando a vocês. Muito similar a esse. E aí a gente viu lá da resistência dos materiais que o módulo de elasticidade nada mais é do que a relação entre as tensões e as deformações de um material. Quando a gente, inclusive a gente coloca isso dentro da lei de Hooke, quando o material é elástico linear. Quando o material é elástico linear, esse comportamento entre tensão e deformação é proporcional, é sem limites, né? Mas aqui no caso do concreto, a gente já abordou isso, até mais ou menos 30% da resistência à compressão do material, até mais ou menos 30% da resistência, o diagrama tensão-deformação é praticamente linear, E aí, a partir desse ponto, o diagrama tensão-deformação começa a apresentar não linearidades físicas, né, significativas. E aí a norma NBR 6118 ela coloca para a gente dois tipos de módulo de elasticidade que a gente vai ver a seguir. Então, o primeiro módulo de elasticidade que a norma trata é o módulo de elasticidade inicial, que ele nada mais é do que a inclinação da reta entre o ponto 0,5 megapascal até 0,3 da resistência à compressão do concreto. Vale lembrar que isso são prescrições que estão na NBR, a norma que trata dos ensaios de compressão em corpo de prova de concreto para a determinação do módulo de elasticidade do concreto, é a NBR 8522, salvo engano, de 2008. Então lá nessa norma está definido o que é o módulo de elasticidade inicial e como ele deve ser obtido em termos experimentais. Para a gente o que importa é apenas a definição aqui no componente curricular, né? Então é a inclinação dessa reta aqui que passa entre o ponto 0,5 megapascal e 0,3 da resistência à compressão do concreto, ou seja, é a inclinação dessa reta aqui. Professor, em que eu uso o módulo de elasticidade inicial? A gente usa muito ele quando se trata de prever deformações por causa da fluência ou relaxação, principalmente lá em concreto protendido. E também para a previsão de modelos tensão-deformação do concreto. Ok? Agora vamos para a segunda grandeza, que é o módulo de elasticidade secante. O módulo de elasticidade secante, ele começa a pegar a inclinação que o diagrama de tensão-deformação do concreto tem, considerando as não linearidades. Então, ele é a inclinação da corda, é a inclinação dessa corda, que vai de 0,5 megapascal até 40% da resistência à compressão do concreto. Então, ele vai ser essa inclinação aqui. Ó. Perceba que como essa corda que vai até 0,4 deve ser, ela é menos íngreme, então o módulo de elasticidade secante, por definição, ele é ligeiramente menor do que o módulo de elasticidade inicial do concreto, o ECI.
Então, lá na norma 8522 de 2008, na NBR 8522 de 2008, vocês vão ver que ela define que o módulo de elasticidade secante é a inclinação da corda que vai de 0,5 megapascal até 40% da resistência à compressão. Ou seja, ela começa a pegar o trecho não linear da curva do diagrama tensão-deformação do concreto. Isso essa característica, né, de começar a capturar esse comportamento não linear do concreto, pelo menos inicialmente, é importante porque a gente vai usar essa grandeza módulo de elasticidade secante em diversas situações, seja para a determinação de esforços em elementos estruturais, ou seja para a verificação de situações de serviço. Então, aqui em concreto 1, quando a gente for tratar lá na segunda unidade de análise estrutural de vigas, vocês vão ver que o módulo de elasticidade que eu vou utilizar nas nossas análises estruturais vai ser o módulo de elasticidade secante. Mas aí vocês podem cair na seguinte pergunta: professor, como eu vou usar no meu projeto um valor de módulo de elasticidade se eu não tiver à disposição resultados de um ensaio experimental, né? Então, a NBR 6118, ela trata no item 8.2.8, ela trata das estimativas do módulo de elasticidade inicial e do módulo de elasticidade secante. Vamos começar pelo módulo de elasticidade inicial. Essas são as duas expressões que a norma coloca para o cálculo do módulo de elasticidade inicial, tanto para os concretos do grupo 1, lembrem, concretos do grupo 1 são aqueles que a classe do concreto vai do C20 até o C50, ou para os concretos do grupo 2, que vai do C55 até o C90. Essas duas equações são equações empíricas, então tomem cuidado quando vocês forem utilizá-las, porque o FCK nessas equações obrigatoriamente tem que entrar em megapascal, obrigatoriamente, tá bom? Não pensem que essas equações são uma estimativa perfeita para qualquer tipo de concreto. Não. Se vocês procurarem as obras do professor José Milton Araújo, a coleção dele de livros de estruturas de concreto armado, ele tem um capítulo que ele discute muito bem essa questão da dedução dessa fórmula. Por ela ser uma fórmula empírica, ela tem ali um nicho de tipos de concreto em que ela funciona muito bem, e para outros tipos de concreto ela vai ter falhas consideráveis, tanto a favor da segurança como contra a segurança. Então ela serve como uma equação norteadora para balizar a gente na concepção e na análise estrutural, mas não esperem resultados precisos, né? Esse alfa que aparece na equação do módulo de elasticidade inicial, ele é um parâmetro que foi inserido na versão de 2014 da norma 6118, né? Para levar em consideração o tipo de agregado graúdo que será utilizado. Então, eu estou usando um agregado de origem basáltica ou um diabásio, granito, calcário, arenito, dependendo da região em que a sua obra se insere no Brasil, né? Você às vezes tem um tipo de agregado mais fácil de ser obtido do que outros. Por que a norma inseriu esse parâmetro aí que leva em consideração o tipo de agregado? Porque cada tipo de rocha dessa tem propriedades mecânicas distintas. E se a gente pegar um corpinho de prova de cada tipo de agregado desses aqui, com certeza eu vou obter diagramas tensão-deformação distintos para cada um deles.
E aí, como a gente insere esse material, esse agregado graúdo na matriz para fabricar o concreto, então naturalmente o módulo de elasticidade do concreto depende do módulo de elasticidade do tipo de agregado que você está utilizando. Uma atenção especial eu dou aqui para a nossa região, que a gente tem muito o uso do granito, né? Então o nosso alfa-E vale, para a nossa região, vale 1, correto? Indo lá para o item 8.2.8 da norma, a NBR 6118/2014, vocês vão encontrar também como é que deve ser feita a estimativa do módulo de elasticidade secante, segundo a norma. Esse módulo de elasticidade que a norma cita é com relação à idade de 28 dias. Já já eu vou falar sobre essa questão da idade. Mas quando a norma fala de módulo de elasticidade inicial e módulo de elasticidade secante, se ela não especificar nada, significa que ela está fazendo referência à idade de 28 dias após a concretagem, né? E aí o módulo de elasticidade secante vai ser um coeficiente aí de ajuste, αi, que multiplica o módulo de elasticidade inicial. Esse coeficiente de ajuste é um valor menor do que 1 para os concretos do grupo 1. Então tá aí a equaçãozinha que a norma coloca. αi é 0,8 mais 0,2 do FCK dividido por 80. Também é uma equação empírica e, logicamente, toda vida que for uma equação empírica, o FCK tem que entrar em megapascal. Esse coeficiente de ajuste é um número menor ou igual a 1, obrigatoriamente. Se vocês calcularem ele e obtiverem um valor maior do que 1, por favor, corrijam. Mas aí o que é que acontece? Para os concretos do grupo 1, há uma maior diferença entre o módulo de elasticidade secante e o módulo de elasticidade inicial, certo? Mas quando a gente parte para os concretos do grupo 2, esse material, os concretos do grupo 2, eles têm um comportamento mais rígido, e aí o módulo de elasticidade secante fica muito parecido ou crava em cima do resultado do módulo de elasticidade inicial, certo? Basta vocês lembrarem lá da curva tensão-deformação que eu apresentei lá na primeira aula da parte de comportamento do concreto. Ainda nesse item 8.2.8, a norma apresenta uma tabela, a tabela 8.1, que resume alguns valores de módulo de elasticidade inicial e módulo de elasticidade secante, se for considerado o uso do agregado granito, ou seja, o αe valeria 1, né? Ah, professor, eu estou usando outro tipo de agregado. Então, basta multiplicar esses valores que estão na tabela 8.1 pelo αe associado ao agregado que você está propondo utilizar no seu projeto. E aí vem a questão da variação do módulo de elasticidade com o tempo. Assim como eu falei na aula anterior, em que a resistência à compressão varia com o tempo até os 28 dias, e a partir dos 28 dias há um acréscimo pequeno, mas há um acréscimo na resistência à compressão, o módulo de elasticidade também funciona da mesma maneira. Então eu posso, eventualmente, precisar de uma estimativa do módulo de elasticidade em uma idade inferior a 28 dias, para de repente fazer um cálculo ali sobre o comportamento estrutural do elemento que eu vou dimensionar, calcular se o elemento vai sofrer grandes deformações quando eu retirar o escoramento em uma data inferior aos 28 dias, pensando em um elemento pré-moldado. De repente você vai fabricar um elemento pré-moldado e vai enviar ele para a obra com 7 dias depois dele concretado. Será que o módulo de elasticidade do material não vai permitir grandes deformações na peça durante o transporte ou durante essas primeiras idades, quando a peça está estocada na fábrica? Então, a norma traz aí essas duas equações, tanto para os concretos do grupo 1, como para os concretos do grupo 2,
para que vocês possam fazer estimativas do módulo de elasticidade inicial em função do módulo de elasticidade inicial na idade J, em função do módulo de elasticidade aos 28 dias, da resistência à compressão aos 28 dias e da resistência à compressão na idade J. Então, são 3 parâmetros que vocês precisam para calcular o módulo de elasticidade inicial na idade J. E aí, como é que você calcularia o módulo de elasticidade secante na idade J? Basta multiplicar o SI na idade J pelo alfa I, que a gente viu no slide anterior. Então, muito obrigado por mais uma aula e se cuidem, pessoal.